Atenção, caros alunos, tudo bem em primeiro ano, tanto do vespertino quanto do noturno? Vamos ter uma aula de filosofia, estudando, analisando as áreas de estudos que essa ciência, que essa disciplina estabelece os seus fundamentos, estabelece as suas teorias e as suas análises. E quem vos fala é o professor Márcio Ravelli. Então vamos lá. Primeiramente, o que é filosofia? Isso nós já estamos cansados de saber. A etimologia da palavra, né? Aquele que é amigo da sabedoria ou tem uma amizade pelo saber. Então lá. Uma forma de responder essa questão é através de uma visão geral das suas principais áreas de estudo: metafísica, epistemologia, filosofia moral, filosofia política, lógica, filosofia da arte e dos vários problemas abordados em cada uma delas. Você terá uma visão geral da disciplina e assim saberá, em certo sentido, o que ela é e poderá identificar os temas e problemas que deseja conhecer. Então, na filosofia, nós temos várias análises que passam tanto pela metafísica, pela epistemologia, pela moralidade, pela política, pela lógica e pela arte, para poder entender o contexto na qual a disciplina, a teoria está inserida e como nós podemos colocar em prática. E vamos ver o que é a metafísica, né? A palavra metafísica é o título dado por Andrônico de Rhodes a um conjunto de textos aristotélicos que significa aquilo que está depois da física. Qual o sentido dessa expressão? A física estuda a natureza e seus fenômenos, porém isso não esgota o que pode ser questionado sobre a realidade. Existem aspectos dela que são ainda mais fundamentais. E é essa realidade que está depois da física, o objeto de estudo da metafísica, aquilo que está depois da realidade. Quando Andrônico de Rhodes deu esse nome à metafísica, ele se referia aos escritos de Aristóteles. Aristóteles deu nome a todos os seus livros, e teve alguns que na biblioteca estavam sem nome. Então, Andrônico chamou isso de metafísica. No grego era chamado de metatafísica, que significa aqueles que estão depois dos livros de física, aqueles que estão depois da física. Então, a metafísica, ela estuda aquilo que está após a nossa realidade, está após a nossa visão, está após aquilo que pode ser questionável. Tudo aquilo que é depois, que não foi estudado ainda e que necessita de uma explicação para o movimento geral do mundo. Em exemplo clássico de questão metafísica é se o universo é composto apenas por objetos materiais ou se também existem coisas que não são materiais, como a alma ou Deus. Se há uma espiritualidade, se há um ser maior que rege o universo. Entre as várias perguntas metafísicas estão: o que é o ser? Ou seja, quais as características fundamentais disso que chamamos de real? Por que existe algo em vez de não existir nada? Qual a origem de tudo o que existe? Existe Deus? Existe alma? A mente é algo imaterial? Ou os pensamentos são totalmente produzidos pelo cérebro? Os seres humanos têm livre-arbítrio ou a liberdade não passa de ilusão? Então, todos esses questionamentos fazem parte da metafísica, do estudo que está além da nossa realidade, do estudo do cosmos, do universo, de um ser superior que pode reger ou não, ou se o universo é uma força material ou espiritual. Então, todos esses questionamentos nos levam a um pensamento metafísico da realidade, do universo, e que envolve toda a nossa mentalidade. Vamos passar agora para a epistemologia, que vem do grego episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa teoria. Literalmente, então, trata-se de uma teoria do conhecimento. De maneira geral, essa área da filosofia se ocupa do conhecimento, procura definir o que ele é, como ele é possível, além de abordar tipos específicos de conhecimentos, como a ciência. Algumas das questões colocadas nessa área da filosofia são: como sei que existo? Como saber se não está sonhando nesse exato momento? Você já se olhou na frente do espelho e perguntou: quem é você? Por exemplo, eu, Márcio, me olho no espelho e pergunto: será se o Márcio interior condiz com o Márcio exterior? A minha realidade, o meu conhecimento, aquilo que eu sou por dentro, condiz com o meu físico? Né? Será que isso que eu estou vivendo é realmente uma realidade? Ou é apenas um sonho? Eu vou acordar em 2020, não tem pandemia.
Então, isso faz parte das áreas de conhecimento abordadas pela epistemologia. Então, pergunta-se também, o que é conhecimento? O que significa afirmar que se conhece algo? Como conhecemos a realidade? Quais os limites do nosso conhecimento? O que podemos conhecer e o que não podemos conhecer? Qual a natureza do conhecimento produzido pela ciência? Todos esses questionamentos estão envolvidos nesta área de estudo da filosofia. E a filosofia moral ou ética? O ser humano vive em sociedade. E para que a convivência seja possível, existem os códigos morais. A moral, nesse sentido, dá origem a uma série de discussões filosóficas. Como, por exemplo, será que uma vida justa é feliz? Será que viver de forma certinha vai levar à felicidade? Qual a natureza da moral? Da onde ela vem? Quais são suas regras? Regras morais são válidas universalmente ou não passam de convenções sociais? Aquilo que nós chamamos de valores, aquilo que nós conhecemos, o respeito pelos mais velhos, por exemplo. O que é certo e o que é errado? Por exemplo, para mim, fazer determinada situação é certo, já para você é errado. Será se todas as leis de moralidade são universais? Além disso, dentro da filosofia moral, há a chamada ética prática. Como o nome sugere, se trata de discussões filosóficas sobre problemas práticos presentes nas sociedades contemporâneas. Algumas dessas questões são: temos o dever moral de fazer caridade? Será que temos? Isso vai abranger a ética e a moral. Nós estamos numa pandemia, onde a caridade é um pilar para o desenvolvimento social de uma boa conduta de valorização. Praticar aborto é moral? Será que é moral? Você está agredindo a vida ou na sua concepção não está? É certo usar animais para alimentação ou pesquisa? Ou todos deveriam se tornar vegetarianos? Por exemplo, muitos criticam nós que comemos carne vermelha, outros que comem só alimentos vegetarianos. É correto praticar a eutanásia? E quanto ao melhoramento genético, que poderá se tornar possível em breve, quais suas implicações? Todas essas questões que nós colocamos aqui são questões que já vêm sendo pesquisadas há tempos, tanto a eutanásia, o aborto, o melhoramento genético, a criação de outros seres através da genética. Diante disso tudo que eu falei, dessas áreas, tanto da metafísica, quanto da epistemologia, quanto da filosofia ética e moral, ela nos leva a pensar, refletir e filosofar. Qual é o significado da minha existência e o que eu estou fazendo no mundo? Caros alunos, vocês estão aqui na Terra vocês estão nessa vida, aliás, por um propósito. O propósito vocês vão ganhar de forma empírica, através das experiências que vocês vão agregando ao longo de toda a vida. Diante de cada ação, pare, pense, reflita. Isso é filosofia. Grande abraço.